eu descobri que minha irmã favorita, a filha de ouro da família, trocou a minha medicação cardíaca e quase me fez morrer. Eu descobri que minha irmã, sempre tratada como a filha perfeita, mexeu nos meus remédios do coração e quase me levou à morte. Mas meus pais querem que eu fique em silêncio para proteger a imagem dela. Tenho 28 anos, sou mulher, e minha irmã tem 24. 3 dias atrás, ela trocou minha medicação e por pouco não me matou, mas minha família insiste que eu não fale nada para não manchar a reputação dela. Ainda estou tentando processar o que eles esperam de mim. Contexto, porque a dinâmica da minha família é complicada. Eu nasci com uma condição cardíaca congênita chamada miocardiopatia hipertrófica. Basicamente, o músculo do meu coração é mais espesso do que o normal, o que pode causar arritmias perigosas. Eu tomo medicação 2 vezes ao dia para controlar o problema e assim, venho me mantendo estável há anos. Sem o remédio, posso ter crises que variam de dor no peito e tontura até uma parada cardíaca completa. Minha irmã Patrícia sempre foi a filha de ouro. Ela está terminando o último ano da faculdade de farmácia, em um dos programas mais prestigiados do país. Se formou com honras máximas, faz trabalho voluntário em abrigo de animais, toca piano lindamente e nunca deu um pingo de preocupação aos meus pais. Enquanto isso, eu larguei a faculdade depois de 2 anos para trabalhar em um estúdio de tatuagem. Tenho várias tatuagens visíveis e moro com meu namorado, Lucas, em um arranjo que minha mãe considera pouco convencional. Nossos pais sempre deixaram claro, Patrícia é a história de sucesso, eu sou o exemplo de fracasso. Eles pagam o apartamento dela, o carro, a faculdade, todas as despesas. Assinaram como fiadores dos empréstimos estudantis dela e ainda compraram um laptop novo para a faculdade de farmácia. Quando eu precisei de ajuda para pagar o depósito do meu apartamento, 2 anos atrás, me disseram que eu precisava aprender a ter responsabilidade financeira. Já não guardo mais rancor. Lucas e eu nos viramos bem. Eu ganho um bom dinheiro tatuando, ele trabalha com ti. Dividimos tudo igualmente e nosso relacionamento é sólido. Já faz anos que deixei de esperar tratamento igual dos meus pais. O aniversário de 60 anos do meu pai. No último fim de semana, houve a festa de 60 anos do meu pai. Patrícia veio da universidade para a celebração. Estava toda a família reunida, cerca de 30 pessoas. Todos elogiavam os feitos da Patrícia e a formatura dela que se aproxima. Ela trouxe o namorado, Davi, também estudante de farmácia. Eles planejam ficar noivos após a graduação. Eu levei Lucas e tentamos ficar discretos. Minhas tias fizeram os comentários de sempre sobre minha aparência e minhas escolhas, mas nada que eu já não estivesse acostumada. Lucas lida bem com minha família. Ele sabe que eles desaprovam, mas sempre é educado e não leva para o lado pessoal. A festa foi na casa dos meus pais, então Patrícia e eu ficamos hospedadas em nossos antigos quartos de infância. O meu quarto, depois que me mudei, foi transformado em sala de artesanato, mas eles colocaram um colchão inflável para mim. No domingo de manhã, acordei estranha, com tontura e um leve enjoo. Achei que fosse por causa do vinho da noite anterior. Tomei meus remédios de manhã como sempre. Uso um organizador semanal, que encho todo domingo, com um comprimido pela manhã e outro à noite. Ao meio-dia, estava pior. Meu coração disparava, eu ficava tonta ao levantar. Lucas sugeriu irmos embora mais cedo. Concordei, porque já estava realmente mal. Andamos uns 20 minutos pela estrada até eu pedir que ele parasse o carro. Meu peito apertava, eu não conseguia respirar direito, minha visão começava a escurecer. Lucas ligou para a emergência, 999, imediatamente. No hospital, os paramédicos mediram meus sinais vitais e disseram que minha frequência cardíaca estava perigosamente alta. Perguntaram sobre meus medicamentos, expliquei direitinho o que tomo e quando tomei. Eles me deram algo para baixar a frequência e me levaram ao hospital. No pronto-socorro, fizeram exames de sangue e um ECG. A médica voltou com um semblante confuso. Perguntou novamente sobre minha medicação. Respondi, tomo metoprolol 2 vezes ao dia. Ela me mostrou os resultados. Meu sangue continha digoxina, não metoprolol. Digoxina é outro tipo de medicamento cardíaco e pode ser extremamente perigosa quando usada sem necessidade. A médica disse que se eu tivesse tomado uma dose cheia de digoxina, junto com os restos de metoprolol da noite anterior, poderia ter sofrido uma arritmia fatal. Insisti que devia ser um engano. Tomo a mesma medicação há 5 anos, sei perfeitamente a aparência dos meus comprimidos. Ela pediu para ver meu organizador de remédios. Lucas havia trazido junto quando os paramédicos vieram. A médica analisou sob uma lupa e confirmou. Eram comprimidos de digoxina, não de metoprolol. Alguém havia trocado minha medicação. A reação da família. Liguei imediatamente para minha mãe. Expliquei tudo. Ela ficou em silêncio por um bom tempo e perguntou se eu tinha certeza de que alguém tinha trocado meus comprimidos. Respondi que a médica tinha certeza.
Minha mãe disse que perguntaria a Patrícia, já que ela era a única na casa capaz de reconhecer remédios cardíacos. 20 minutos depois, minha mãe retornou. Patrícia havia admitido a troca, mas disse que foi um acidente. Ela contou que estava organizando seus próprios medicamentos no domingo de manhã e confundiu os organizadores. Percebeu o erro depois que saímos, mas achou que eu notaria a diferença e não tomaria os comprimidos. Minha mãe pediu que eu não fizesse um escândalo. Disse que Patrícia estava arrasada e sabia que tinha cometido um erro terrível. Alertar autoridades ou tornar público isso poderia destruir a carreira dela antes mesmo de começar. Uma estudante de farmácia investigada por adulteração de medicação seria expulsa e perderia o direito de obter licença. Respondi que a imprudência dela quase me matou. Minha mãe disse que entendia minha raiva, mas acidentes acontecem e Patrícia havia aprendido a lição. Mais tarde, meu pai me ligou. Disse que eu precisava pensar no quadro maior, que o futuro de Patrícia estava em jogo por causa de um único erro, e que se eu realmente amasse minha irmã, deixaria isso passar e me concentraria no fato de que no fim, todos estavam bem. A dúvida. Já estou há 3 dias em casa, tentando digerir tudo. Lucas acha que eu deveria denunciar Patrícia à polícia e à universidade. Ele insiste que o que ela fez poderia ter acabado com a minha vida, e chamar isso de acidente não faz sentido. Fico pensando em como organizo meus remédios. Sempre coloco as pílulas nos mesmos compartimentos semanais, de forma metódica. Para Patrícia ter cometido esse erro, teria que confundir meu organizador com o dela, e ainda preencher vários compartimentos com a medicação errada. Além disso, Patrícia estuda farmácia há 3 anos. Ela sabe perfeitamente a diferença entre metoprolol e digoxina. Sabe o quanto pode ser perigoso misturar remédios cardíacos. E sabe que eu dependo de um controle rigoroso da minha medicação. Mas ainda assim, ela é minha irmã, e meus pais têm razão, isso pode destruir completamente a carreira dela. Eu não sei se conseguiria viver em paz se arruinasse o futuro dela por algo que talvez tenha sido um acidente. O que você faria? Atualização 1, a investigação. Decidi investigar por conta própria antes de tomar qualquer decisão sobre denunciar. Ontem voltei à casa dos meus pais, enquanto eles estavam no trabalho. Ainda tenho uma cópia da chave, da época em que morava lá. Queria ver o organizador de medicamentos da Patrícia para conferir se a história dela fazia algum sentido. Encontrei o organizador de remédios da Patrícia no banheiro que costumávamos compartilhar. Era idêntico ao meu, mesma marca, mesma cor. Mas ao abrir, algo me chamou a atenção imediatamente. Patrícia dizia que tinha confundido, colocando a digoxina no meu organizador e o metoprolol no dela. Se fosse verdade, o organizador dela deveria estar cheio dos meus comprimidos de metoprolol. Mas ao contrário, o organizador dela tinha digoxina em todos os compartimentos certos. Ela não tinha tomado nenhum comprimido errado. Tirei fotos dos 2 organizadores com meu celular. Depois liguei para Lucas e pedi que ele pesquisasse algumas coisas para mim. Lucas trabalha com TI e é ótimo em buscar informações online. Pedi para ele verificar o que acontece quando alguém toma digoxina sem prescrição. Ele me retornou dentro de 1 hora. Lucas disse que a intoxicação por digoxina provoca exatamente os sintomas que eu tive: coração acelerado, tontura, náusea e dificuldade para respirar. Em casos graves, pode causar parada cardíaca e ser fatal. Ele explicou que a quantidade perigosa depende do peso da pessoa e de outros medicamentos em uso, mas que até um único comprimido já pode ser muito sério para quem não tem indicação médica. Então Lucas encontrou algo ainda mais perturbador. Ele pesquisou os trabalhos da Universidade da Patrícia. No semestre passado, ela fez uma disciplina de farmacologia com foco justamente em medicamentos cardíacos. Um dos trabalhos era uma pesquisa sobre toxicidade da digoxina e interações medicamentosas. Patrícia escreveu uma monografia de 15 páginas detalhando como a digoxina afeta pessoas que não têm prescrição. Ou seja, ela sabia exatamente o que aconteceria se eu tomasse aqueles comprimidos. Liguei para o Dr. Harrison, meu cardiologista, para confirmar sobre interações de medicamentos. Não contei o ocorrido, apenas perguntei hipoteticamente o que aconteceria se alguém com minha condição tomasse digoxina em vez de metoprolol. O Dr. Henrique foi direto: seria extremamente perigoso. Disse que a digoxina age de forma totalmente diferente do metoprolol e poderia causar arritmias fatais em alguém com o meu tipo específico de cardiomiopatia. Perguntou por que eu queria saber. Respondi que tinha medo de, por engano, tomar o remédio errado. Ele reforçou que eu jamais deveria ingerir qualquer medicamento cardíaco que não fosse exatamente o que me foi prescrito. Disse que até mesmo farmacêuticos às vezes cometem erros de dispensação, e que muitos pacientes já precisaram ser hospitalizados por isso. Quando voltei para casa, sentei com Lucas e mostrei tudo o que descobri. As fotos que provavam que Patrícia não tinha tomado nenhum comprimido errado.
As pesquisas mostrando que ela sabia exatamente o que a digoxina faria comigo. E a confirmação médica de que a combinação poderia ter sido fatal. Lucas foi direto. Perguntou se eu acreditava que Patrícia realmente tinha tentado me matar. Eu disse que não sabia, mas não conseguia enxergar aquilo como um acidente. Então Lucas fez uma pergunta que me gelou o estômago. Você fez algo recentemente que poderia ter deixado Patrícia com raiva de você? Parei para pensar, e percebi algo horrível. Na festa de aniversário do meu pai, o namorado dela, Davi, tinha passado muito tempo conversando comigo. Ele perguntou sobre minhas tatuagens e meu trabalho. Parecia genuinamente interessado na minha arte e pediu para ver fotos dos trabalhos que eu já havia feito. Patrícia ficava interrompendo nossas conversas, tentando puxar Davi de volta para falar das conquistas dela. Em um momento, soltou uma alfinetada dizendo que algumas pessoas precisavam de atenção através de modificações no corpo, enquanto outras conquistavam atenção por realizações. Mais tarde, Davi veio falar comigo em particular. Disse que estava impressionado com meu trabalho e perguntou se eu aceitaria tatuá-lo. Comentou que pensava nisso há anos, mas nunca tinha encontrado um artista com estilo que realmente o cativasse. Eu respondi que ele deveria conversar com Patrícia antes, já que alguns parceiros não gostam da ideia de tatuagens. Ele retrucou dizendo que Patrícia tinha opiniões fortes sobre o assunto, mas que no fim, o corpo era dele e a decisão também. Foi nesse momento que Patrícia apareceu. Ouviu Davi falando sobre a tatuagem e ficou pálida. Na hora, disse que eles precisavam discutir aquilo em particular e o arrastou para longe de mim. Na hora, não dei importância. Mas agora fico me perguntando se Patrícia enxergou o interesse dele no meu trabalho como uma ameaça ou até uma traição. Lucas acha que eu preciso parar de arrumar desculpas para ela e denunciá-la à polícia imediatamente. Ele diz que seja por ciúme do Davi ou simplesmente por inveja de mim, ela tentou me causar um mal gravíssimo e precisa enfrentar as consequências. Eu tenho medo de explodir minha família sem provas concretas. Mas também tenho medo do que Patrícia pode fazer se sair impune dessa. Atualização 2, o confronto. Decidi enfrentar Patrícia cara a cara antes de envolver outras pessoas. Ela já tinha voltado para a universidade, então fui até lá ontem à tarde. Sei onde ela mora porque meus pais vivem ostentando o apartamento dela e dizendo como ela está bem de vida. Patrícia não esperava me ver. Quando abriu a porta, ficou visivelmente chocada. Disse a ela que precisávamos conversar sobre o que realmente aconteceu com meus medicamentos. No começo repetiu a mesma história, que tinha sido um acidente, que estava arrependida, que foi descuido, que erros acontecem. Deixei-a falar por uns 5 minutos, até mostrar as fotos que tirei do organizador dela. Perguntei como ela podia ter confundido os remédios e ainda assim, não tomado nenhum comprimido errado. O semblante dela mudou na hora. Patrícia ficou na defensiva e disse que talvez tivesse percebido o erro antes de tomar qualquer pílula, e aí corrigiu o próprio organizador, mas esqueceu o meu. Perguntei por que não tinha me ligado para me alertar sobre o risco. Ela respondeu que imaginou que eu perceberia que os comprimidos estavam diferentes e não tomaria. Lembrei a ela que eu quase desmaiei na estrada e poderia ter morrido em um acidente. Patrícia deu de ombros e disse que eu estava exagerando, que no fim estava bem e que não havia motivo para tanto drama. Então, revelei que sabia sobre o trabalho dela em farmacologia sobre toxicidade da digoxina. Disse que ela entendia perfeitamente o que aqueles comprimidos fariam comigo. Foi aí que Patrícia largou a máscara de inocência. Ela admitiu, disse que sim, sabia das consequências, e desabafou que estava cansada de eu receber atenção por ser diferente e ousada, enquanto ela se esforçava para ser perfeita e ninguém valorizava. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Patrícia disse que na festa do nosso pai, todos estavam mais interessados no meu trabalho artístico, nas tatuagens que fiz, nos eventos que frequentei. E até Davi parecia mais fascinado com a minha carreira do que com a formatura dela. Eu disse que Davi só tinha me pedido uma tatuagem, e que ela tinha todo o direito de dizer não. Patrícia rebateu que não era sobre a tatuagem em si, mas sobre ele se mostrar mais empolgado com meu estilo de vida do que com as conquistas acadêmicas dela. Disse que estava cansada de ser a perfeita, a responsável, enquanto eu era vista como a interessante, com histórias e experiências para contar. Que ninguém perguntava sobre as matérias dela na faculdade, mas todos queriam saber sobre os famosos que tatuei. Perguntei se ela realmente tinha tentado me envenenar só porque sentia inveja do interesse das pessoas pelo meu trabalho. Patrícia respondeu que não queria me envenenar, apenas me deixar doente o bastante para que eu percebesse que meu estilo de vida tinha consequências. Perguntei que estilo de vida ela estava criticando. Ela disse que eu era irresponsável com minha saúde, que não prestava atenção na medicação, que vivia com um namorado sem ser casada, que fazia mudanças permanentes no corpo sem pensar no futuro, e que queria que eu aprendesse como é quando nossas escolhas cobram o preço.
Ela acreditava que se eu ficasse doente com a medicação errada, aprenderia a ser mais cuidadosa e responsável. Eu fiquei olhando para Patrícia em silêncio por muito tempo. Então perguntei se ela tinha noção de que poderia ter me levado a uma parada cardíaca e à morte. Patrícia respondeu friamente que tinha calculado a dose e sabia que não seria fatal, apenas desagradável. Perguntei com que autoridade médica ela fazia tal cálculo. Patrícia retrucou que estava prestes a se tornar farmacêutica e entendia de interações medicamentosas muito melhor do que eu. Eu disse a ela que aquilo era completamente insano e que eu iria denunciá-la à polícia e à universidade. Patrícia entrou em pânico e disse que se eu fizesse isso, arruinaria a vida e a carreira dela por nada. Disse que eu estava sendo vingativa e mesquinha. Alegou que eu sempre tive inveja do sucesso dela e que aquela era a minha chance de destruí-la. Ela afirmou que havia cometido um pequeno erro e que eu estava tentando destruir tudo pelo que ela tinha trabalhado. Eu disse a Patrícia que tentar envenenar alguém não era um pequeno erro. Ela respondeu que eu estava exagerando e sendo manipuladora, como sempre. Saí sem dizer mais nada. Patrícia me seguiu até o carro, chorando e implorando para que eu não arruinasse o futuro dela. Disse que faria qualquer coisa para compensar o que havia feito. Naquela tarde, marquei um encontro com um policial para registrar a ocorrência. Também encontrei o contato da comissão de ética da universidade dela. Atualização 3. As consequências. Fiz o boletim de ocorrência há 3 dias. A policial colheu meu depoimento e todas as provas que eu tinha reunido. Ela disse que casos de adulteração de medicamentos são levados muito a sério, especialmente quando envolvem alguém com uma condição médica grave. A polícia entrou em contato com meus pais para informá-los sobre a investigação. Minha mãe me ligou imediatamente, gritando que eu estava destruindo a família por causa de um acidente. Disse que eu estava sendo cruel e vingativa, e que Patrícia já tinha aprendido a lição. Eu respondi que Patrícia havia confessado ter trocado minha medicação de propósito por estar com ciúmes. Minha mãe disse que eu estava mentindo e que Patrícia nunca faria algo assim. Meu pai ligou mais tarde, mais calmo, mas igualmente irritado. Ele disse que mesmo que Patrícia tivesse cometido um erro, envolver a polícia era desnecessário e destruiria a carreira dela sem motivo. Perguntei se ele pensaria diferente caso Patrícia tivesse conseguido me fazer ter uma parada cardíaca. Ele respondeu que isso era uma hipótese ridícula, já que nada grave aconteceu. Desliguei e não falei mais com eles desde então. Ontem, a policial me ligou com uma atualização. Disse que haviam entrevistado Patrícia e que a história dela ficava mudando. Primeiro, afirmou que foi um acidente. Depois, disse que estava confusa com os medicamentos. E por fim, admitiu ter trocado deliberadamente, mas alegou que achava que eu só ficaria um pouco indisposta. A policial disse que Patrícia forneceu uma declaração por escrito admitindo adulteração intencional. O caso foi encaminhado para o Ministério Público. Também entrei em contato com a Comissão de Ética da Universidade. Conversei com o diretor da Faculdade de Farmácia e entreguei cópias de todas as provas. Ele disse que a adulteração de medicamentos é motivo para expulsão imediata e perda de elegibilidade para registro profissional. Segundo ele, fariam a investigação própria, mas com base no que eu havia entregue, Patrícia provavelmente seria expulsa do programa ainda naquela semana. Davi me ligou esta manhã. Disse que Patrícia havia contado tudo e que ele estava horrorizado com o que ela fez. Disse que estava terminando o relacionamento e queria que eu soubesse que não tinha conhecimento do plano dela. Davi contou que Patrícia vinha agindo estranho desde a festa de aniversário do meu pai, fazendo comentários sobre como nossa família me tratava diferente e como ela nunca recebia a atenção que merecia. Ele disse que achava que era apenas estresse por causa da formatura, mas agora percebeu que ela estava planejando algo vingativo. Ele também revelou que Patrícia lhe fez perguntas estranhas sobre minha condição cardíaca e minha medicação. Queria saber se eu já esquecia doses ou se tomava de forma irregular. Na época, ele pensou que era apenas preocupação com minha saúde. Davi disse que estava enojado por ter amado alguém capaz de colocar deliberadamente a vida de outra pessoa em risco por ciúmes. Disse que jamais poderia confiar nela novamente e que estava grato por descobrir a verdade antes de ficarem noivos. Lucas acha que eu deveria cortar contato com meus pais até que eles reconheçam o que Patrícia fez e parem de tentar minimizar. Ele diz que a reação deles mostra que se importam mais com a reputação de Patrícia do que com a minha segurança. Concordo com Lucas, mas fico triste por perder minha família por causa disso. Ao mesmo tempo, me recuso a fingir que uma tentativa de envenenamento foi apenas um acidente só para que todos se sintam confortáveis. Atualização 4. A resolução. Última atualização. Já se passaram 2 meses desde que registrei a ocorrência. Patrícia foi expulsa da faculdade de farmácia há 3 semanas. O diretor me ligou para informar que a investigação havia sido concluída e que ela foi permanentemente desligada do programa. Também está impedida de se inscrever em qualquer outro curso de farmácia no país.
O processo criminal ainda está em andamento. Patrícia foi acusada de agressão e de colocar outra pessoa em perigo. O advogado dela está tentando negociar um acordo, mas o promotor está tratando o caso com seriedade por causa da minha condição médica e dos possíveis riscos. Meus pais finalmente vieram me visitar na semana passada. Pareciam exaustos e derrotados. Meu pai disse que haviam conversado com o advogado de Patrícia e entendido a gravidade do que ela fez. Minha mãe chorou e pediu desculpas por não acreditar em mim no início. Disse que estavam tão focados em proteger o futuro de Patrícia que não perceberam a gravidade das ações dela. Falaram que ficaram horrorizados ao descobrir que ela tentou me machucar deliberadamente. Meu pai afirmou que cortaram o apoio financeiro dela e que agora ela terá que arcar com as consequências das próprias escolhas. Reconheceu que eles mesmos alimentaram o comportamento narcisista de Patrícia ao sempre passar a mão na cabeça dela e priorizar suas necessidades em vez das minhas. Perguntaram se eu consideraria terapia familiar quando o processo judicial fosse concluído. Eu disse que pensaria no assunto, mas que precisaria de tempo para voltar a confiar neles. Patrícia voltou a morar com meus pais depois da expulsão. Segundo eles, passa a maior parte do tempo trancada no quarto, sentindo pena de si mesma. Não conseguiu emprego e não é elegível para a maioria das vagas que exigem antecedentes limpos. Ela me escreveu uma carta pedindo desculpas e perdão, mas a carta era, em sua maioria, autopiedade. Falava de como sua vida havia sido arruinada e como tinha perdido tudo. Ela dizia que nunca quis realmente me machucar e que apenas cometeu um erro terrível de julgamento. Não respondi à carta. Lucas disse que Patrícia só está arrependida porque foi pega e sofreu as consequências, e não pelo que realmente fez. Davi está namorando outra pessoa há um mês. De acordo com amigos em comum, ele costuma dizer que se livrou de uma bomba ao descobrir o verdadeiro caráter de Patrícia antes de ficar noivo. Minha relação com meus pais está melhorando aos poucos, mas vai levar tempo. Eles estão se esforçando para tratar Lucas e eu com respeito e pararam de fazer comentários sobre nossas escolhas de vida. Lucas e eu estamos bem. Na verdade, tudo isso nos aproximou ainda mais, porque eu vi o quanto ele me apoiou em cada momento. Ele nunca duvidou de mim e sempre me incentivou a buscar justiça. Voltei à minha rotina normal de medicação e não tive mais problemas de saúde. Dr. Henrique disse que minha condição cardíaca continua estável e bem controlada. Para quem lê isso e tem um irmão filho de ouro, preste atenção aos sinais de ressentimento e inveja. O ciúme de Patrícia vinha se acumulando há anos, e o favoritismo dos meus pais só piorou tudo. Só porque alguém parece perfeito por fora não significa que não seja capaz de atitudes perigosas quando o ego é ameaçado. E para quem tem uma família que pede para silenciar diante de um dano grave só para proteger a reputação de alguém, sua segurança importa mais que a imagem deles. Eu quase me tornei mais uma história de alerta sobre famílias que priorizam aparências em vez de responsabilidade. Patrícia provavelmente enfrentará prisão quando o julgamento acontecer. Não sinto mais culpa por isso. Ela fez escolhas calculadas que poderiam ter acabado com a minha vida. Viver com as consequências dessas escolhas não é minha responsabilidade.